mas agora eu tenho uma mensagem para a igreja. Eu tenho aqui uma palavra de cuidado com um propósito de despertamento. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Enquanto você vai abrindo, eu quero repetir isso. Eu tenho uma palavra de cuidado, mas tem uma finalidade, um propósito de um despertamento. É uma mensagem para a igreja. Para a igreja. E, com todo respeito aos irmãos que têm visitado a igreja, que têm estado presente, toda palavra de Deus ele é útil, né? Quando eu falo, é uma mensagem para a igreja, não, é para todos nós. Mas eu falo essa noite realmente como uma mensagem bem direta, específica para o povo, para você que tem a sua fé em Cristo, bem particular, você que é membro dessa igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 10, do verso 1 até o versículo de número 12. O título dessa reflexão é O Perigo de Pensar que Está de Pé. Esse é o título. O perigo de pensar que está de pé. Diz assim a palavra, 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Uma palavra de oração. Senhor, com muito temor e tremor, na responsabilidade pastoral de conduzir a igreja, esse rebanho que pertence a ti, tu és o supremo pastor. Essa igreja é sua, mas na responsabilidade que me é concedida de estar à frente dessa comunidade de fé, dessa congregação, nessa responsabilidade de transmitir, de ensinar, de alertar, de despertar, ó Deus, eu me coloco aqui diante de ti, para poder falar e transmitir essa mensagem essa noite. Conceda-me a tua graça, ó Deus, conceda-me a tua graça. Toma diante de ti cada ouvido, cada coração, cada um daqueles que entraram por essas portas. Aqueles que vão ouvir através da rede social. Ó Deus, que sejam despertados por essa palavra de cuidado. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Antes de entrar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, só para a gente lembrar, né, Paulo, ele é o autor dessa carta aos Coríntios, uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária. Você pode ler isso em casa, no capítulo 18 de Atos, né, que vai falando da história da igreja, as viagens missionárias que Paulo realizou.
começando então a pregar nas sinagogas, até o ponto que os judeus começaram a persegui-lo, então ele teve que sair. Mas ali Paulo foi assistido por um casal, Áquila e Priscila, que foi de grande importância, tanto no que diz respeito à igreja, à membresia, mas também no aspecto do trabalho financeiro. Tanto Áquila e Priscila, assim como Paulo, eles tinham o mesmo ofício, ou seja, eles confeccionavam tendas. E ali Paulo, até mesmo para não ser pesado para a igreja, e conhecendo um pouco o estilo daquela cidade, uma cidade de grande importância, um centro comercial, muitos afluíam, né, para lá para fazerem compras, então se tornou uma cidade importante, uma cidade também que tinha um aspecto cultural, era uma cidade relevante, conhecida também por alguns jogos de atletismo esportivo, como Olimpíada, os Jogos Istmos, eram os dois principais jogos que aconteciam, e com isso levavam multidões, pessoas para Corinto, uma cidade que quando Paulo assim abriu ali o trabalho, uma cidade estratégica para a expansão do evangelho, mas uma cidade que tinha essas questões, era uma cidade muito bem sucedida, e essa cultura também do povo acabava influenciando na igreja, as pessoas que eram cidadãos de Corinto, se converteram, mas a cultura ainda era muito forte, muito presente no meio do povo, e Paulo então vê a necessidade de orientar essa igreja, Paulo vê a necessidade às vezes de corrigir. Esta carta, né, de Paulo aos Coríntios é uma carta corretiva. Por quê, amados? Várias situações ele tem que tratar aqui. Houve uma outra carta, que não é a carta canônica, como é o 1º e 2 Coríntios, no capítulo 5 ele menciona essa carta, que houve necessidade dele advertir, para que os irmãos não se misturassem, né, ou se envolvesse, se associasse ao mundo, mas ali ele já adverte nessa carta aqui no capítulo 6, falando do perigo de alguns que estavam dentro da igreja. Então agora Paulo, diferente do que ele falou numa carta que não foi colocada no cano bíblico, que ele advertiu quanto o perigo de se associar a quem estava no mundo, agora Paulo está falando de um perigo de dentro, de alguns que estavam vivendo uma vida totalmente diferente do padrão, daquilo que é uma vida transformada em Cristo Jesus. Como eu disse, a cultura ainda é muito presente, muito forte, para que aqueles pudessem conseguir se desvincular de toda aquela situação. Aí alguns exageraram no comportamento, ao ponto em que Paulo teve que chegar e até mandar excluir essa pessoa. Alguns pecados graves. Uma igreja que Paulo teve que orientar acerca dos dons espirituais, que embora houvesse o mover, a ação do Espírito Santo, mas também houve vaidade, problemas sérios nesta igreja. Então, Paulo, como responsável, aquele que abriu o trabalho, e com um cuidado que tinha por essa igreja, no intervalo, né, porque ele teve uma segunda carta, e provavelmente quando ele estava em Éfeso, na sua terceira, seguindo para a sua terceira viagem missionária, ele então sente a necessidade de escrever essa carta para trazer essa palavra de correção à igreja. Mas quando a gente fala de correção no sentido bíblico, é preciso que a gente olhe para aqueles versículos que diz a palavra de Deus, que fala de cuidado. Não é o intuito de envergonhar, de desprezar, de jogar fora, mas sim no sentido de um pai. Paulo tinha a responsabilidade de um pai, e o pai, ele tem dever de corrigir, sim ou não? Sim, é dever do pai de corrigir. E corrigir como a própria palavra orienta. Como, por exemplo, está escrito, não precisa abrir em sua Bíblia, mas a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus, na verdade, o autor aos Hebreus, que não tem especificado quem é o autor da carta, alguns atribuem a Paulo, outros a Apolo, mas não podemos afirmar quem é o autor.
Mas o autor da carta aos Hebreus, quando ele faz, né, essa fala, ele na verdade está se apropriando de uma citação de Provérbios de Salomão, cujo capítulo 3 de Provérbios vai falando exatamente, né, de uma chamada à obediência ao Senhor. E aquele que assim fizer obedecer a Deus, ele será o quê? Abençoado, ele vai usufruir dos frutos de uma vida de obediência. Por exemplo, Provérbios 3, né, o versículo 11 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Então é necessário corrigir. A finalidade, né, da correção, no capítulo 3 de Provérbios, que você pode ler em casa, né, Deus está ali disciplinando com um fim proveitoso, com o intuito de resgatar, de fazer com que aquele filho, e principalmente ele é uma palavra voltada para os jovens, para os mancebos, para que os mais novos possam entender a importância de serem disciplinados, porque Deus disciplina o filho que ele ama, assim como o pai. Esse é o intuito, esse é o propósito. Então aqui nós temos uma carta corretiva. Ainda que o pai tenha essa necessidade de corrigir, e corrigir é necessário, mas muitos têm dificuldade em aceitar a correção. Mas Deus nos disciplina com esse fim proveitoso. Aliás, falando de Hebreus, deixa aqui marcado. Vamos ao capítulo 12, você está em Coríntios, né? Então você vai passar algumas páginas da sua Bíblia e você vai chegar lá a Hebreus. Hebreus capítulo 12, quase no finalzinho da epístola, né? Chamada também dentro daquele grupo de epístolas universais. Hebreus, Tiago, João, Pedro, Judas. Então são as epístolas universais. Aí o capítulo de número 12, eu já citei o versículo 6. E agora falando que a necessidade da correção, mas a grande questão é a dificuldade daqueles que são corrigidos. Até isso aqui é compreensível, porque o autor dos Hebreus, no capítulo 12, veja o que ele diz no verso 10. Ele está falando, né, usando o exemplo dos mais velhos que corrigiram, até que ele chega aqui no versículo 10, dizendo assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos pais, né, naturais, segundo o melhor lhes parecia. Aí ele entra na questão de Deus. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém, quando é corrigido, irmão, fica rindo. Oh, que legal, é verdade, né? Quem recebe uma bronca, quem é filho aqui, e recebe uma bronca do pai e da mãe, ele não fica ali rindo, até porque se ri muito, arriscado ele levar um peteleco, né? Você está rindo, está abusando da minha cara, você não está acreditando que eu vou fazer contigo? Não, rapaz, estou falando sério contigo, né? Às vezes rola esse clima, né? O pai está falando sério ali, aí o filho, não sei se ele está nervoso, ele está se engraçando mesmo, né? Não, ninguém recebe uma disciplina rindo. É o que ele está dizendo aqui, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, Hebreus, ele, né, faz uma ponte com aquilo que Salomão escreveu em Provérbios 3, para mostrar a importância da disciplina, da correção, mas que tem o quê? Um fim proveitoso. E essa carta aqui de Coríntios é exatamente isso, é uma carta corretiva. Ele quer chamar a igreja, chamar a atenção da igreja para que ela esteja atenta aos acontecimentos, a certas coisas que podem interferir na sua comunhão, na sua caminhada. Então, amados irmãos, essa noite, com todo respeito a você, membro dessa igreja, você que nos visita nessa noite, todos que estão aqui ouvindo essa palavra, aqueles que vão ouvir através, né, da rede social, na responsabilidade que Deus tem me dado, como pai espiritual de alguns, que tive a oportunidade de ver aqui quando criança na escola bíblica infantil, são 16 anos, nossa igreja completou 17 anos, mas são 16 anos que estou aqui na responsabilidade, na regência dessa igreja.
Então, na responsabilidade de pai espiritual, de pastorear, de conduzir, né? Então, aqueles que se veem também como ovelha nesse pastoreio, né? Porque eu só posso ser pastor daqueles que de fato se sentem pastoreados por mim, como ovelha. Por isso que eu disse, hoje é uma palavra bem direcionada a você, a irmão, a igreja. Mesmo você que está nos visitando, é uma palavra com cuidado, receba com cuidado, com carinho. Porque com muito temor eu trago essa palavra, mas que eu vejo com uma necessidade muito grande. Então receba essa palavra como quem está sendo cuidado essa noite. Como eu disse, uma mensagem de cuidado com a finalidade de um despertamento, de um despertar para ter atenção à vida. E levando em conta alguns aspectos e assuntos que Paulo trata com a igreja. Bom, lembrar, ele está escrevendo a carta para uma igreja. Ele escreve uma carta para quem é crente, para quem já confessou a sua fé em Jesus Cristo. Ele escreve uma carta para uma igreja que estava experimentando os dons espirituais, tanto que ele dedica um capítulo para falar sobre os dons espirituais, sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, como ele opera. Então ele fala para a igreja, ele fala para o povo. É uma carta corretiva, mas com o intuito, com um fim proveitoso a essa igreja que ele mesmo foi quem fundou, como eu disse, com o auxílio de Áquila e Priscila. Então, levando em conta alguns assuntos, alguns aspectos abordados por Paulo nessa carta, que eu quero apenas citar, para que então possamos entrar aqui de fato no texto que nós acabamos de ler nessa noite, do capítulo 10, do verso 1 ao versículo 12, ele então tinha um respeito e levou isso em conta para essa igreja, mostrando que eles eram cristãos como povo próprio de Deus, o corpo de Cristo. O capítulo 12, quando a partir do versículo 12 até o versículo 31, ele fala da unidade orgânica da igreja. E o versículo de número 14, ele diz assim: o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo está falando ali da importância da unidade da igreja, mas também levando em conta que, assim como é necessário a unidade, respeitar a diversidade. Então, todos, né, o corpo não é um só membro, mas muitos. Não existe só um, eu não sou o corpo, nós somos o corpo de Cristo. E eu tenho a função, aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Outros louvam, outros estão lá ajudando na escola bíblica infantil, outros estão como introdutores, e assim cada um de nós temos o nosso papel, a nossa funcionalidade, a importância dentro da igreja, e é preciso que a gente entenda as diferenças para que a gente possa estar em unidade, e Deus possa ordenar a sua bênção. Então Paulo trata com cuidado falando: olha, vocês são crentes, vocês são cristãos, vocês são o povo próprio de Deus, o corpo de Cristo. Além disso, individualmente, cada um de nós somos templo do Espírito Santo. O capítulo 3, versículo 16 dessa carta, ele diz: vós não sabeis que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então ele vai falar com isso para quê? Para o cuidado com respeito à santidade. Está falando que nós somos morada do Espírito Santo. É preciso o cuidado com a santidade, com a vida correta, íntegra diante de Deus, e compreender isso, porque nós somos templo do Espírito Santo. E assim como aqueles que cumprem um modelo do Antigo Testamento, que serve como um modelo, os cristãos devem ser uma comunidade santa. Tanto que ele inicia essa carta, primeiro capítulo, verso 1, sempre o perfil, a característica dele se apresentar: eu, Paulo, né? Então ele é o remetente. Aí, ao dizer aos destinatários, a igreja de Corinto, ele vai e diz assim no versículo 2, olha como que ele chama essa igreja: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então ele trata com muito respeito. Por que eu estou falando com isso? Porque também com o mesmo respeito eu estou tratando a cada um de vocês essa noite, para você entender a importância desse cuidado. Paulo começa dizendo a essa igreja: olha, vocês santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, ou seja, refletir assim o caráter de Cristo.
para estar atento àquilo que também Pedro escreveu na sua epístola, no capítulo 1, versículo 16, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo, porque quem nos chamou, amados, é santo. Portanto, eu pontuo esses aspectos abordados por Paulo nessa carta para a igreja, para falar da importância desse cuidado. E também para alertar os irmãos, como eu disse, o título dessa reflexão: o perigo de pensar que está de pé. Porque exatamente Paulo, o que ele faz? Ele traz toda uma história, um cenário, para advertir a essa igreja. Porque muitos estavam vivendo uma vida não atentando, porque corriam risco de cair novamente. O perigo de pensar que está de pé. De repente, muitos estão vivendo assim, se vestindo de um personagem. Recentemente, no trabalho, numa atividade que realizo junto com um colega, como terapeuta comunitário, nós estávamos num centro de reabilitação, conversando com alguns adictos, alguns dependentes químicos. E dentro dessa atividade que nós realizamos, nós pontuamos muito as questões dos sentimentos, e principalmente aqueles que incomodam, que acabam interferindo, angustiando a pessoa que está ali buscando um tratamento, assim como todos nós, temos as nossas inquietações. Mas entre um dos internos, me chamou muito a atenção a fala de um jovem, com respeito, não vou falar qual a instituição e também o nome do jovem, por questão de ética. E a frase que esse jovem falou acerca da sua inquietação me chamou muito a atenção. Ele disse assim: eu estou triste por ter a impressão de estar vivendo um personagem. A minha inquietação, o meu medo é de estar vivendo um personagem. Porque aqui eu estou de um jeito, eu não sei como eu vou agir lá fora. Minha esposa, ele tinha 2 filhas, minhas filhas, até mesmo meus pais criam uma expectativa: eu estou aqui, mas eu não sei como eu vou agir quando eu sair daqui. E essa é uma questão assim que aflige muitos. Infelizmente, há uma rotatividade muito grande. Com frequência, eu participo, às vezes, nessas casas e vejo que poucos são aqueles que conseguem cumprir, algumas estabelecem 9 meses. Infelizmente, nem todos conseguem passar por esse processo de gestação, assim como a mulher, fica ali 9 meses, tendo aquele período de gestação para ter o filho, Então, muitos não conseguem. A grande luta, a grande dificuldade, às vezes, é essa: ele quer ir, mas quando ele vai, aí ele percebe que ele não estava pronto ainda. Então, esse jovem, ele destacou exatamente isso: eu tenho uma impressão de estar vivendo um personagem, pensando que eu estou pronto, pensando que eu já estou legal, mas não estou. E Paulo, aqui no texto, amados irmãos, que nós lemos, ele está advertindo, alertando, usando o exemplo do povo de Israel. Ele menciona aqui alguns acontecimentos que está exatamente falando da nação, do povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo lá da antiga aliança, o Israel, a nação, aquele povo que iniciou com o chamado de Abraão: sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais, quando o chamou das terras de Ur dos caldeus. E ali então começou a formar o povo, que veio Isaac, Jacó, que mais tarde teve o seu nome para Israel, e ali os seus 12 filhos, as 12 tribos. E Paulo então fala aqui, dá um breve relato do episódio após a libertação do cativeiro egípcio, quando então eles saíram do Egito, e agora então atravessaram o Mar Vermelho. Ele usa aqui, algumas figuras, algumas analogias. Ele usa aqui a figura da rocha, falando dessa rocha que acompanha. Bom, havia uma história, uma lenda judaica, não é? Isso não está na Bíblia, tá? Havia uma lenda judaica que eles diziam que a pedra que Moisés feriu e saiu água, provavelmente lá em Refidim, Moisés, o povo então conduzia aquela pedra para sempre estar saciando. Isso é uma lenda, tá? Mas Paulo aqui dizendo que Cristo, a rocha que alimenta
em todos os sentidos, não apenas no aspecto de saciar a sede, mas Ele é que fortalece, Ele que nutre, né? Com outras palavras, como nós dizemos na ceia, o pão vivo que desceu do céu. Então Paulo vai fazendo essas analogias. Paulo fala aqui de um batismo no mar, ou seja, quando o povo atravessou o Mar Vermelho e ao emergir do mar para uma nova vida. Esse era o propósito. Ao atravessar o mar, a ideia era tomar posse da terra prometida. Porém, por causa da incredulidade, da teimosia do povo, que não atentaram para as palavras de Josué e Caleb, mas se deixaram influenciar pelos outros 10 espias. Dizem alguns estudiosos que provavelmente o povo estava a 11 dias de entrar na terra prometida. Ficou 40 anos andando no deserto, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Então, ele vai usando aqui esses exemplos e mostrando, olha, embora eles tendo a presença da rocha que é Cristo, embora tendo passado pelas águas, com tudo isso, olha o versículo, vamos voltar lá ao texto de origem, o versículo de número 5, ele diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós. Aí do versículo 7 ao versículo 10, ele vai então apresentar algumas atitudes desse povo que lhe trouxeram consequências terríveis. Nós vimos aqui que teve uma ocasião que foram 23 mil mortos. Amados, preste atenção numa coisa, olha, Deus é amor, nós cantamos aqui. Que amor é esse? Graça incalculável. Esse é um dos atributos de Deus. Mas Deus também, Ele é justo. A ira também são um dos atributos, né? Lucas, quando esteve aqui, o jovem Lucas, né, a esposa da Thaís, pregando, ele falando do episódio do chamamento de Isaías, no capítulo 6, do profeta Isaías. Então ele falou, ele mencionou um dos atributos também como a ira. A ira de Deus, não se zomba, não se brinca com esse Deus. E ali custaram caro. Se você for ver o capítulo 32 de Êxodo, capítulo 35, né, você vai ver essas situações de teimosia. Paulo aqui menciona a questão das serpentes. Quantos não foram aqueles que morreram picados pela serpente? Várias situações, por causa de pecados e por causa de murmurar. Então Paulo diz todas essas situações que trouxeram consequências terríveis, para que novamente no versículo 11, ele vai dizer então, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E ao dizer isso, ele chega ao versículo 12, como título da nossa reflexão, ele diz assim: por isso, aquele que pensa está de pé, veja que não caiam. Amados irmãos, é preciso a gente estar atento à nossa vida espiritual, à nossa caminhada. Deus, Ele dá sinais, Deus, Ele avisa. Às vezes vem o juízo, assim como o povo no deserto. Momentos de serem picados pela serpente, momentos onde os levitas tiveram que eliminar 3 mil de uma vez só, teve praga onde 20 mil morreram. São juízos. Nós passamos por um período de juízo, um juízo mundial. Várias situações que ocorreram ao longo do tempo foram assim em situações localizadas, específicas, num país, numa região, mas dessa vez não foi algo mundial. Como crentes em Jesus Cristo, que tem o conhecimento da palavra de Deus, é preciso também que a gente esteja atento, antenado à voz de Deus, à voz do Espírito, e o juízo começa pela igreja, a própria palavra diz isso. O juízo começa pela igreja, Deus sinalizando, mostrando, com o intuito de que o homem se arrependa, com o intuito de que o homem reconheça a sua condição, com o intuito de que o homem veja bem como ele está vivendo, para que ele não corra o risco de estar vivendo um personagem. Pensa que é, mas não é. O Denorex, né? Quem é mais antigo aí e usou o Denorex, né? Bom, para crescer cabelo já não adiantava não, porque eu usei, né, mãe? Olha, não adiantou nada. Acho que não era para isso não, né? O Denorex, acho que ele tinha uma outra função, anticasma. Parece remédio, mas não é. Era assim que falava o cara da propaganda, né? Parece remédio, mas não é.
E tem muitos que estão vivendo uma imagem, parece que é crente, mas não é. E aí Paulo aqui, ele preocupado com essa igreja. Volto, uma igreja que ele chamou santificados, santos. Mas ele tem essa necessidade de corrigir para mostrar que o Senhor não se agradou do povo lá no deserto, quando atravessaram o mar. E por isso sofreram no deserto. Aliás, só Josué e Calebe daquela geração que entrou na terra prometida. Todos morreram ao longo desses 40 anos. Olha só que tristeza. Viveram uma expectativa. Tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus, abrindo o mar para eles atravessarem. Tinha durante o dia uma coluna, uma nuvem que o conduzia para livrar do calor e assim guiá-los. Durante a noite uma coluna de fogo. Sentiram fome, veio o pão do céu. Sentiram sede, saiu água da rocha. Deus mandou cordonize para alimentar. Os seus calçados, melhor do que qualquer havaiana, durante 40 anos, nenhum deles estragaram. Coisa de Deus, milagre do Senhor. Com tudo isso, Deus disse que não se agradou, porque eles não foram fiéis. Não levaram em conta. Então ele vê aqui a necessidade de dizer, isso ficou como exemplo. Tome o cuidado, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é juiz. Nós vimos o salmo de abertura, o justo juiz. Hoje pela manhã nós falamos de Deus, falando quando Deus é luz, também significa que os seus olhos estão atentos a todas as coisas. Como o salmista no Salmo 139, ainda que eu vou para o alto monte, lá Ele está. Se eu vou nas profundezas do oceano, lá Ele está. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo que eu e você fazemos no oculto, no escondido. Nada escapa aos olhos de Deus. Tiago fala de algo importante na sua carta, não precisa abrir, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, amados, está enganando a si próprio, ou pensando que pode, né? Continuar vivendo uma vida, ou seja, é o retrato daquele que vive um personagem, de achar que é, e não é. É o crente denorex. Ele pensa que é, mas não é. Torne-se praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus. Tiago, ele fala também, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós, quanto igreja, fomos chamados também para fazer o bem, para fazer a obra de Deus, para produzir frutos. Jesus disse, João 15, ele vai falando, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, quem está preso em mim dá fruto. E às vezes a necessidade dele podar, que dói, só a disciplina, é a correção para que dê mais frutos ainda, mas nós fomos chamados para isso. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não fazemos o bem para ser salvo, mas nós fomos escolhidos e chamados para as boas obras. Recentemente, acho que foi no dia 17 de outubro, se não me falha a memória, eu trouxe uma mensagem, eu citei esses dois versículos que eu quero citar novamente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos criados para as boas obras. Fomos salvos sim pela graça, mas como vivem os salvos? Os salvos produzem, porque nós somos árvore frutífera. O próprio Senhor Jesus Cristo, outro versículo que eu citei, que foi João 15, 16, diz assim, não foste vós que me escolheste. Então lembre-se disso. Não foi você que escolheu, a Cristo aceitou, foi Ele que te aceitou, foi Ele que te amou primeiro, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e fruto que permaneçam. Então, Tiago diz, aquele que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Tiago também vai dizer no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obra, ela é morta. Somos salvos pela graça,
chamados para as boas obras, escolhido pelo Senhor para que a gente vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Então isso também faz uma relação. Eu quero falar essa noite aqui não apenas dos aspectos de pecado, que também interfere na nossa comunhão e mascara a nossa vida espiritual, mas também daquilo que nós sabemos que devemos fazer e não estamos fazendo. Se tratando de comunidade, de igreja, de membresia. Membro, né? Como diz, o corpo não é um só membro, são vários. Então cada um tem a sua funcionalidade, a sua importância. Quem ama, obedece os mandamentos. João 14, 23, né? Nós cantamos aqui muito esse hino, João 14. Aquele que ama e guarda os meus mandamentos, esses são os que me amam. Mas eu quero deixar aqui também alguns exemplos de alguns personagens. Que bom que alguns tiveram a oportunidade de se arrepender e serem transformados, mas outros nem tanto. Um deles, Pedro, ele também durante um momento da sua vida, ele estava assim como quem pensava que era, mas não era. Pedro, cheio de si, de suas convicções, de suas pretensões e orgulho, mascarava a sua vida espiritual. O excesso de confiança. E vale a pena ainda que você conheça, mas quem não conhece tem a oportunidade de conhecer, ou quem já conhece de relembrar. Vamos em Lucas, capítulo de número 22. Pedro estava cheio de si. Pedro convicto, mas talvez como o jovem lá, pensando que era, mas não era, era um personagem. Evangelho de João, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Versículo de número 31. Pedro é avisado. Uma passagem muito conhecida. Lucas 22, 31. Eu vou até o 34, depois vou me soltar ao 54. Diz assim, Jesus falando a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Poxa, Pedro falou que eu, quando me converter, olha o que ele diz no versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Aí vamos lá para o finalzinho, versículo 54. Então, prendendo a Jesus, porque Pedro foi advertido antes, né, do processo de Jesus ser levado preso, mas agora prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, sabe aquele que falou que estava pronto até para a morte? Diz aqui, ó, Pedro seguia de longe, não está nem mais perto de Jesus, está longe. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aí esses versículos aqui é marcante, 61 e 62. Então, voltando-se o Senhor, Jesus estava passando de um compartimento para o outro, naquele processo de um julgamento injusto. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Olha que profundo esse verso 62. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou porque ele pensava que estava de pé. Ele pensava que estava pronto.
Quando o Senhor falou, quando você se converter, ele falou, não, que isso, eu estou pronto, estou aqui, até para ir para a morte. Mas quando Jesus foi pego preso, ele já começou a seguir de longe. Pedro estava vivendo um personagem cheio de si, né, cheio de autoconfiança, mascarando, na verdade, quem ele era. E isso lhe custou muito caro, ele chorou amargamente, porque o galo cantou. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, o galo canta. E quanto não são aqueles que ainda vivem a síndrome do galo? Provavelmente até domingo, né, porque aquilo foi numa sexta, no sábado, no domingo, Pedro, né, se pudesse, matava todos os galos. Porque quando ele ouviu um cântico de um galo, era desespero. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, né, Jesus, quando encontrou com Pedro, deu a oportunidade, né, da reconciliação. Mas enquanto isso, Pedro viveu uma máscara. Há um outro exemplo de duas igrejas mencionadas, né, entre as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, vai mencionando ali 7 igrejas. E 2 delas me chamam muita atenção, eu quero utilizar aqui como um segundo exemplo. Uma dessas cartas ao anjo da igreja, a igreja de Sardes, no capítulo 3, não precisa abrir, versículo 2, eu vou citar o versículo para ganharmos tempo. Disse assim: conheço as obras que vocês realizam, que você tem fama, disse para a igreja, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Sardes pensa que está de pé, mas não estava de pé. Quanto à igreja de Laodiceia, essa é mais conhecida, né? Essa advertência, no capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida, né? Algumas versões diz, abastardo, estou bem, não preciso de nada, mas você não sabe que infelizmente, sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Pensava que era, mas não era. Pensava que estava de pé, mas não estava, estava em queda. Uma palavra de advertência, mas a palavra, tanto para Pedro, Jesus falando, foi de amor, tanto João sendo usado, inspirado, na ilha de Patmos, e escrevendo aos anjos da igreja, e mostrando qual era de fato a realidade da igreja, foi uma mensagem de amor, ainda que advertindo, ainda que corrigindo, com o intuito de promover o quê? O quebrantamento, o arrependimento, para mudar enquanto havia tempo. E esse é o propósito de Deus, amados. Deus tem nos dado a oportunidade de mudança de vida, de transformação enquanto há tempo. Mas um outro exemplo aqui que também é marcante, de um falso, né, de viver um personagem, de achar que era, ou então tentar iludir e enganar os outros. Hoje pela manhã, falando sobre João, mostrando o retrato de que é um falso crente, nos versículos 6, 8 e 10 do primeiro capítulo, né, da primeira carta, aqueles que tentavam enganar os outros, tentavam e acabavam enganando a si mesmo, e pensaram que podiam enganar a Deus, mas nada escapa aos olhos de Deus. Deus sonda o nosso coração, Deus sabe o que nós pensamos. O salmista disse, ainda as palavras não chegou à boca, o Senhor já sabe. Então isso é muito forte, isso é para causar em nós sim um temor que veio à igreja diante de um episódio terrível, que muitos conhecem, o episódio de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Havia um mover, uma ação do Espírito Santo, muitos estavam ali quebrantados. Há um homem chamado Barnabé, também, né, conhecido como um homem bom, um homem generoso, um homem desprendido. Tem até um corinho que diz, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das constelações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. José, né, ou Barnabé, ele tendo algumas propriedades, terreno, imóvel, não diz que era propriedade, ele vendeu e decidiu ofertar, levar aos pés daqueles que eram o dirigente da igreja, os apóstolos, a Pedro, que estava lá na direção da igreja, e ele fez isso de coração, e entregou. Ananias, juntamente com a sua esposa Safira, também tinha algumas propriedades, e queria talvez ser visto como Barnabé, só que Barnabé fez algo de coração. Aí o que eles fizeram, o casal, né? Depois você
quem não conhece a história, Atos 5, de 1 a 11. Chegaram e falaram, nós não vamos vender essa propriedade aqui, mas, poxa, não vamos ofertar tudo não. Vamos chegar e vamos levar uma parte. Só que o problema não era, eles tinham direito, a propriedade era deles, eles podiam ofertar o que eles quisessem, era deles. Não, só vou ofertar 10, só vou ofertar metade, ou eu não vou ofertar nada. Mas o grande problema é que quando eles foram apresentar, falaram que por aquele valor eles tinham vendido a propriedade. Aí Pedro chegou e disse assim, né, isso está no capítulo 3, no capítulo 5, versículo 3, por que, né, Satanás encheu o teu coração e mentiste ao Espírito Santo? A propriedade não é sua, você podia vender ou não, e vendendo, você não tinha obrigatoriedade de trazer aqui, você podia reter, mas trazendo, enganando, dizendo que foi X o valor, diz a palavra que naquele momento ele caiu, morto. Os homens chegaram, cobriram e levaram. 3 horas depois entra a sua mulher Safira. Pedro chega e pergunta, vem cá, por quanto foi a propriedade que seu esposo vendeu? Ah, foi X, ela combinou com o marido. Se perguntar a gente, o valor é esse. Ó, você chegou aqui agora, mas há pouco tempo levaram o seu marido. Você vai também. Caiu morta na hora. E a palavra de Deus diz que aquilo dali causou um temor a toda a igreja. Amados, dispensação da graça, Novo Testamento. Com Deus não se zomba. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é juiz. Deus dá oportunidade. O desejo de Deus é que o homem se arrependa. O desejo de Deus é que a gente tenha paz, que a gente tenha vida eterna. O desejo de Deus é que a gente desfrute das maravilhas dele. Esse é o propósito do Senhor. Mas Ananias e Safira tentaram mascarar e sofreram as consequências. Então, irmãos, eu chamo a tua atenção essa noite como Paulo escreve essa carta corretiva, lembrando, mostrando com cuidado acerca da vida que nós estamos vivendo e como está a sua vida. Deus conhece todas as coisas, mas eu quero trazer para uma intimidade maior e um cuidado maior, não apenas pontuar os aspectos que possam existir. Eu não conheço, Deus é que sonda o coração, não é o pastor, mas o Espírito Santo sonda, Deus conhece. Mas, além de atos, né, que podem ser atos que comprometem, como eu disse, a igreja de Corintos, ela era envolvida ainda muito pela cultura. Hoje nós temos uma cultura que está adentrando as portas da igreja, está destruindo a santidade, e não era diferente nos tempos de Corinto. Havia, aliás, um termo que era associado, porque uma igreja que, uma igreja que vivia numa cidade muito, como eu disse, envolvida por uma cultura, tinha a questão da deusa Afrodite, ligada à questão sexual, e tinha um termo que era corintianizar, era um termo ligado à imoralidade sexual, e quantos eram na igreja que praticavam isso? Aliás, um dos que foram expulso, excluído, teve problemas nessa área, foi um pecado também de incesto, problemas sérios, correção necessária. Mas hoje eu quero falar, amados, no aspecto aqui, como eu citei, Efésios 2:10 e João 15:16, e Tiago, dizendo que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu quero chamar a tua atenção para uma vida de comprometimento com a obra, com o reino de Deus, não deixando de lado, né, a atenção ao pecado, que como nós vimos aqui as consequências, principalmente nesse último exemplo de Atos 5, relacionado a Ananias e Safira. Mas eu quero falar da atitude, de viver comprometido com a obra. Se você tem se visto como membro dessa igreja, como ovelha desse pastoreio, então vamos estar juntos, vamos nos unir, com a finalidade de contribuir e de abençoar. Deus dá a cada um como lhe apraz o dom que ele desejar. Não para que haja vaidade, porque foi isso que Paulo teve que escrever, porque havia alguns que achavam que pelo fato de serem usados em profecias ou de falar em línguas, eram mais espiritual do que o outro, e aquele que de repente não tinha o mesmo dom, né, se depreciava, tinha complexo de inferioridade. Então Paulo chegou e falou, não é assim não.
A mão não é melhor do que o olho, o ouvido não é melhor do que a boca, todos são membros de um só corpo. E todos devem trabalhar para a edificação da igreja. Então, uns eles chamam, a mim ele me chamou para ser um pastor. E tenho aqui responsabilidades, mas não sou o mais importante, não sou o chefe, não sou o patrão nessa casa. Tenho o meu trabalho secular para não ser pesado a essa igreja. Paulo reivindicou a sua questão, e é interessante que o capítulo anterior, o capítulo 9, ele fala, até mesmo advertindo a igreja, porque ele sabia o espírito daquela igreja. Não é o caso aqui. Paulo ficou atento, porque esse camarada está vindo para cá, uma cidade grande, uma cidade que muitos têm condição financeira, ele quer se alojar aqui e ficar só ganhando o nosso recurso. Aí depois você vai ver o capítulo 9, o versículo 13, ele vai advertir dizendo, olha, o trabalhador ele é digno do seu salário. Aquele que prega o evangelho, ele deve viver também do evangelho. Se ele planta, ele também pode colher. Mas Paulo disse, olha, para que não houvesse esse problema, ele estava lá confeccionando tenda, junto com Áquila e Priscila. Mas sendo sustentado por uma outra igreja também, abençoada pela igreja de Filipe, que tinha um espírito totalmente contrário de Corintos. Era um povo generoso. Por isso houve uma palavra específica de promessa para eles. O meu Deus, na sua misericórdia e graça, há de suprir todas as suas necessidades. Paulo escreveu isso aos irmãos em Filipos por causa da generosidade, do desprendimento. Então, amados irmãos, eu trago aqui uma palavra de cuidado para chamar a sua atenção acerca da vida que você está vivendo, mas também aquilo que talvez você está deixando de fazer. O perigo mora naquilo que às vezes eu estou fazendo e não devo fazer, mas também naquilo que eu poderia fazer e estou deixando de fazer. E como membro, eu chamo a atenção para você fazer, participar, atuar, ser integrante nessa obra que é a comunidade. Aqui não tem um chefe, eu não sou patrão da igreja. Né? Se eu morrer hoje, aqui nada vai ficar de herança para minha esposa, para meus filhos. Cada um deles, né, tem lá o seu trabalho e vão viver do seu trabalho. Então aqui não é uma empresa, que é uma igreja, uma comunidade conduzida, sim, porque tem que ter um líder, um pastor, isso é bíblico, como, né, Pedro estava ali à frente, aqueles levavam oferta, como Bernabé levou, Ananias e Safira, infelizmente, tentou enganar, sofreram as consequências, mas é a comunidade da fé, e nós precisamos viver nessa harmonia, abençoando uns aos outros. E eu chamo a tua atenção como membro, participe, se envolva, peça a Deus, Deus, me esclareça, me dê entendimento acerca do talento, de que forma eu posso contribuir, porque você é importante para essa obra. Falo isso com uma fala de amor, como eu disse, uma mensagem de cuidado, mas com fim, lá na frente de um despertar, para que você entenda que você pode contribuir, porque quando você não contribui, eu não estou falando de contribuição financeira não, eu estou falando da sua participação, da sua vivência, quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Então também pecamos quando não fazemos o que era para nós fazermos. Então participe, se envolva, abra o seu coração. E eu quero aqui, diante dessas afirmações, como eu disse, ciente do chamado que eu tenho, utilizar também 3 expressões de Paulo, que é um exemplo. Porque quando eu falo com os irmãos, não considero que eu já tenha alcançado, como Paulo escreveu aos Filipenses, a primeira fala. Filipenses 3,12, ele falando sobre perfeição, ele diz assim, eu não julgo ter alcançado. Eu faço uso dessa primeira fala de Paulo para dizer, irmãos, eu não sou perfeito. Eu não julgo ser perfeito. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu estou aqui. Mas essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Mas o que eu faço e procuro fazer o melhor. E se eu faço o melhor, não faço mais do que a minha obrigação. Ai de mim se eu não fizer. Que aí eu tomo, por exemplo, a segunda palavra do apóstolo Paulo, que é também utilizada nessa própria carta de Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, quando ele diz assim, o que adianta eu ter pregado a muito e eu mesmo ser desqualificado? Eu guardo essa palavra porque esse texto de 1 Coríntios 9, né, o capítulo anterior aqui, foi exatamente o capítulo que o bispo pregou na minha ordenação, há 21 anos. Há 21 anos.
Então eu tenho esse cuidado, porque o que adianta eu ter pregado a tantas pessoas e eu mesmo ser desqualificado? Eu perder por não ter vigiado. Então eu tenho uma responsabilidade, né, de também ser exemplo. E quando sou exemplo, não faço mais do que a minha obrigação. Isso eu tenho para mim. Para a minha vida, é desafiador. Temo diante disso. Mas uma última fala. E com muito temor. Eu tenho repetido essa palavra. Voltando lá ao texto de 1 Coríntios. Mas não no capítulo 10. Amados, e se eu fizer algo e ocorrer que dê tudo certo, que prospere, que seja frutífero, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Importa que eu diminua e ele cresça. Foi as palavras de João Batista diante de Jesus. Importa que tu cresça e eu diminua. Não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, disse João Batista. Quando Jesus ali menciona a questão dele ser batizado, eu digo, irmãos, eu, Alano, sou digno de desatar as sandálias de Paulo. De Paulo. Pelo exemplo de vida, de pastor, de dedicação, de tudo que passou e enfrentou, eu não sou digno de desatar as sandálias de Paulo. Mas com tudo isso, com muito temor, com responsabilidade, como Paulo diz aqui no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Com a graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, repito, Filipenses 3,12, não julgo ser perfeito, não alcancei a perfeição, tenho cuidado com as minhas atitudes, porque o que adianta eu ter pregado há muito, e eu mesmo ser desqualificado, 1 Coríntios 9, 27, mesmo não sendo digno de desatar as sandálias, se caso eu vivesse nos dias de Paulo, como João pôde falar isso para Jesus, eu falaria isso para Paulo, para um dos apóstolos desses homens, que eu não seria digno de desatar, mas diante daquilo que eu tenho sido chamado e vivido aqui há 16 anos, dos 21 anos que eu tenho de ministério pastoral, de 23 anos de experiência de estar numa igreja, porque primeiro fui missionário em Seropédica, durante 2 anos, depois chamado para a ordenação, e fiquei 4, 5 anos servindo como pastor auxiliar em Paracambi, né? Ali tive a oportunidade de conviver com vários irmãos, jovens, alguns deles estão aqui, Edu, Patrick, Natália, Duda, que não está mais aqui, Juninho participando de retiro, Daniel também teve a oportunidade, seu irmão Eduardo, muitos que ali passaram, até eu chegar aqui, essa igreja com 34 anos, hoje já estou com 50, não adianta eu querer achar que sou o mesmo, não sou, mas também não estou velho, não estou acabado, quero continuar a prosseguir, e diante da igreja que amo, com muito carinho, e se você assim tem me visto como seu pastor, mesmo não sendo digno de desatar as sandálias de Paulo, eu faço uso das palavras de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tenho procurado dar um bom testemunho diante da igreja, não medindo esforço para fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Por ser bivocacionado, ou seja, eu tenho o meu trabalho secular e a minha responsabilidade como pastor regente da igreja, tudo aqui está sobre a minha responsabilidade. Todos os aspectos, né, de tudo, de finanças, de direção, de condução, de administração. E a principal dela, que é trazer a palavra, o alimento. Para o estudo dessa manhã, foram 13 horas estudando para pregar 1 hora. Isso é investimento, isso não sai, vem para o culto, né, vamos ver o que Deus tem para falar aqui. Ah, caiu nesse versículo aqui, vamos lá, não. São 13 horas, alguns momentos prazerosos que a gente vai conhecendo, mas tem alguns momentos que são exaustivos. Mas o que faço pela graça de Deus, e ai de mim se eu não fizer. Mas isso por zelo e cuidado. Quanto não são as vezes, hoje falamos só sobre 5 versículos.
6 versículos, melhor dizendo, versículo 5 ao versículo 10 de manhã. Como se trata de uma exposição, não é uma mensagem avulsa. Mesmo essa mensagem, 3, 4 horas orando, lendo, vendo o conceito da igreja, o histórico da igreja, a região, para não ficar apenas preso ao texto, mas sabendo o contexto. Mas quando se trata de uma exposição, de uma palavra expositiva, para se pregar 1 hora, 13 horas, mas louvado seja Deus, porque ainda tive tempo para fazer isso. Na sexta-feira passei aqui o dia inteiro, estudando, lendo, orando, pedindo a direção a Deus, porque eu sei das minhas limitações e da minha responsabilidade de trazer essa palavra. Então eu posso dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, com zelo para com a igreja, com zelo das finanças da igreja, no cuidado, não sendo perfeito, não julgo ser perfeito. Testemunho no meu trabalho, o respeito dos colegas de trabalho. No meu trabalho eu sou um funcionário, eu tenho chefe, eu tenho um coordenador, que eu sou subordinado. Aqui eu não sou chefe de ninguém, eu sou um pastor. Ainda com todas essas responsabilidades, mas eu sou seu pastor. Eu não sou seu chefe, não sou seu patrão, mas no meu trabalho eu sou um funcionário. Muitas vezes abri mão de cargos, de responsabilidade, para que não pudesse comprometer o meu trabalho, a minha participação na igreja, para que não limitasse ainda mais o meu tempo. Sei de muitas atribuições, algumas delas pertencem a mim e outras não. E falo isso não para me defender, porque na necessidade, e quando eu puder fazer uma visita, eu vou fazer. Mesmo que, assim como no início da igreja, para que os apóstolos pudessem dedicar ao ensino, à oração e à pregação da palavra, foram ordenados diáconos, nas responsabilidades de suprir as necessidades. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos diáconos. Eu não tenho a obrigatoriedade de visitar, mas mesmo não tendo a obrigatoriedade, eu me sinto bem e feliz quando eu posso fazer isso, quando eu consigo administrar o meu tempo. E pelo menos aqueles, né, quando passa por uma cirurgia, por uma necessidade, ou estão passando por um momento mais complexo, faço questão de arranjar um momento para ir e estar ali. Mas se faço isso, amados, a glória é de Deus, não é minha. Mas eu posso dizer para você, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não meço esforço. O dia que na semana passada, né, que eu fiquei com um problema aqui na coluna, foi exatamente vindo aqui para fazer, porque se for preciso lavar o banheiro, ou como chegar aqui, né, no dia da atividade dos homens, teve uma chuva imensa, eu cheguei bem cedo com o colega de trabalho que eu convidei para vir participar, e estava tudo aqui alagado. Ele falou, pastor, onde tem o rodo? Eu falei, pelo amor de Deus, você é meu convidado. Vai lá, né, ver lá, ele tinha que ver aqui no computador, colocar o pendrive dos slides que ele trouxe, e eu fui ali tirar água. E se eu fiz isso, amados, eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque eu não sou chefe nesse lugar, eu sou um pastor aqui, eu tenho que zelar por esse lugar. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu amo essa obra, como eu faço o que faço por amor, entendendo o propósito pelo qual eu fui chamado e tenho alegria de fazer. Mas a obra não é para ser feita por apenas um. Deus dá a oportunidade para que todos possam fazer. E é importante que vocês façam. Todos podem participar, nem todos são chamados para pastores. Né? Lá em 1 Coríntios 12, quando está falando dos dons espirituais, depois Paulo vai concluindo, olha, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres. E quando ele fala de mestre, ele é também como se fosse um pastor, a exemplo de Efésios 4:11. Uns foram chamados para profeta, outros para mestre, outros evangelista. Nem todos são pastores, mas todos têm o dever de servir. E aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, não vamos viver um personagem. Vamos ser crente de fato e de verdade. Pois aquele que pensa que está de pé, cuidado, para que não caia. Esse é o propósito de Deus. E esse é o cuidado que eu tenho para com a igreja, para com os irmãos. Para que assim haja um despertar. Você pode contribuir. Ninguém é tão desprovido que não tenha pelo menos um talento que possa ser utilizado na obra. Essa comunidade, né, é para que todos nós possamos participar. A Igreja Cristã Nova Vida em Laje.
é a igreja do Senhor Jesus Cristo, pastoreada por mim nas minhas responsabilidades, e não atribuo aos outros o peso que está sobre as minhas costas, de que irei prestar conta de cada um de vocês. Mas mesmo assim, digo, junte-se, vamos participar. E o trabalho que nós vamos fazer aqui é para a glória de Deus. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. São vidas que vão ser abençoadas. A sua vida vai ser abençoada. Porque, como eu disse, a repreensão, tanto em Hebreus, que ele pontua, Provérbios 3, é com fim proveitoso. É para que sejamos abençoados. Amados, com carinho, com cuidado, como pastor, como na responsabilidade de conduzir os irmãos, deixo essa palavra de cuidado, para que haja um despertar, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e que Deus te abençoe. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Reconhecendo as minhas limitações, a necessidade de Te buscar a cada dia, sabendo o peso de uma responsabilidade, mas eu creio que a obra que o Senhor começou, Tu leva a bom termo. Não me julgo perfeito, nem tendo alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo. Tenho o cuidado de ter pregado a muitos, eu mesmo não ser desqualificado. Por isso, a responsabilidade de testemunhar no meu trabalho, na minha circunvizinhança, no meu dia a dia, no meu trato com as pessoas, no trato com a minha família, na responsabilidade de filho diante de uma mãe que me assiste a cada domingo nessa igreja, na responsabilidade de um pai dentro da minha casa com 2 filhos, homens, na responsabilidade diante da minha esposa, minha mulher, a quem preciso amar e honrar. Ó Deus, e no cuidado para com essa obra, reconhecendo as minhas limitações e a minha imperfeição, mas como Paulo, que fundou a igreja de Corinto, e na necessidade de corrigir, traz alguns exemplos para que haja um despertar, porque muitos estavam pensando que estavam de pé. Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Se há pessoas aqui que têm vivido um personagem, e poderiam contribuir, poderiam participar, ou poderiam abandonar as práticas que ainda não abandonaram, que seja essa noite uma noite de oportunidade, de uma mudança de vida, de uma transformação, de assumir um compromisso contigo, de renunciar o pecado, as obras da carne, mas também de assumir um compromisso, de fazer aquilo que era para fazer e não estava sendo feito. Que haja um despertar, para que nós não vivamos uma máscara, pensando que somos, para que não vivamos como Pedro estava vivendo, achando que era convertido, e teve que sofrer com a síndrome do canto do galo. Para a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que realmente prosperava financeiramente, os membros tinham uma condição financeira realmente que não lhe dava preocupação. Eles pensavam, não, eu sou de Deus, tanto que eu sou próspero, tanto que eu sou rico. E a palavra foi, você está enganada, você é pobre, miserável, cego e nu. Outros pensam, não, eu tenho feito a minha parte, e a sua oferta tem sido uma oferta meia boca, não oferta financeira como foi a de Ananias e Safira, mas a sua atitude, a sua contribuição, a sua participação. Não tem sido de fato aquilo que ele poderia oferecer. E nós fomos chamados e escolhidos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vos escolhi para que vá e deem frutos, e frutos que permaneçam. Um dia, no tribunal, no trono, diante do verdadeiro juiz, ele vai dizer, mostre as suas mãos, quais são as suas obras. Amado e poderoso Deus, que cada um dos ouvintes, assim como eu estou ouvindo essa mensagem, porque a espada que corta para lá, corta para cá também, que possamos, ó Deus, na humildade, reconhecer e desejar ser diferente, mudar de vida, para uma vida de santificação, renunciando ao pecado, mas também para uma vida de participação, de comprometimento, porque nós somos um corpo, membros do corpo, funções diferentes, características diferentes, há diversidade entre nós, mas todos podem contribuir
e que os que estão ouvindo essa noite, aqueles que vão ouvir através da rede social, que possam aceitar esse chamado e se apresentar, como Isaías se apresentou dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Assim eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Terça-feira, reunião de oração. Sábado, consagração. Domingo que vem, Santa Ceia. Você faz parte desse corpo, dessa igreja. Que você seja abençoado e edificado. Amém. Eu vi que ela estava passando mal. Bianca? Ok. Acho que o Eduardo levou, né? Você, filha, como que você estava? Que você também tomou um remédio ali durante eu estava pregando, está se sentindo bem? A dor? Vamos orar. Vamos orar pelo Tadeu, orar pela Selma, pelo bispo. Eu peço mais 5 minutinhos seu, para a gente concluir. Deus e Pai, nós estamos aqui falando de pessoas que precisam. Alguns estavam aqui, como a tua serva teve que sair, ó Pai. Mas, ó Deus, que a tua graça e misericórdia seja sobre a Nédia. Dê ali, Deus, toda a sabedoria, ó, ao Eduardo, na condução. Tua serva tem enfrentado alguns dias, como já conversamos anteriormente, e o desejo de participar, de estar aqui é tão grande, mas às vezes vem a dor, vem o mal-estar. Senhor, seja com ela, seja com Tadeu, que passou por esse procedimento cirúrgico, Senhor Deus, na garganta. Mas, ó Deus, acalma o coração do teu servo, que ali ele consiga lidar com essa situação e logo poder se restabelecer completamente, estar no convívio do seu trabalho, ó Deus, na sua casa, servindo a Ti. Seja com Selma nesse processo também de recuperação, ao cicatrizar ali os pontos, foram colocados pinos, toda uma situação. Dê tranquilidade ao pastor Antônio ao conduzir todo esse episódio, calma o coração de Selma também para compreender o processo recuperatório. Seja com o nosso bispo, diante desse tratamento que ele precisa fazer, mas também está lá sua esposa, numa situação complexa. Deus, tenha misericórdia de Marta, Senhor Deus, ajude essa mulher que, ó Deus, é um peso sobre meus ombros de liderar uma pequena comunidade, quanto mais de um homem na responsabilidade de pastorear bispo e pastores uma denominação. Seja com o teu servo, seja com a sua esposa, que é companheira, se alegra nos momentos de bênção, mas também chora e sofre nos momentos de decepção, nas traições, dos abandonos, da falta de consideração. Quanto não foram os episódios que o teu servo, ao longo de 42 anos de ministério, o dobro daquilo que eu tenho, pastoreando homens, pastores. Ajuda, Senhor Deus, o teu servo, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, a tua casa. Ajuda a sua esposa. Que o teu poder seja manifesto sobre a sua vida. Ó Deus, eu lembro do Felipe também, esposo de Elaine. Seja com ele. Abençoe. Tranquilize o seu coração, Deus. Muitas têm sido as lutas, mas, ó Deus, que haja um despertar e fortalecimento da sua fé para enfrentar, ó Pai, os mares da vida, como nós cantamos aqui, mas na certeza que o Senhor está conosco e nos ajuda a atravessar. Deus, ajude tantas pessoas que têm passado por momentos tão difíceis, seja com o meu irmão que está aqui, o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, seja com cada membro, seja com cada visitante que veio aqui nessa noite participar desse culto, mas que ao sair daqui, saiba que aquilo que ele ouviu é uma mensagem de cuidado, de amor. Cuida da sua casa, cuida do seu lar, cuida do seu casamento, cuida da sua vida profissional, cuida dos seus afazeres. Senhor, nós estamos nesse ambiente acolhedor que é a tua casa, para louvar, adorar a Ti, ouvir a Tua palavra, mas também nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas necessidades, Pai, e só em Ti nós encontramos socorro. Tu és o refúgio da nossa alma, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Ah, meu Deus, se o Teu servo, a Tua serva entrou aqui angustiado, preocupado, alguma coisa estava incomodando, Senhor Deus, envolva com a Tua paz. Envolva com a sua paz,
porque essa casa é casa da amabilidade, e aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, e o Espírito é vida, é paz. Traga paz ao coração dos seus servos, nas decisões que serão tomadas. Talvez alguns tenham vivido conflitos, faço ou não faço. Deus, traga a palavra, a resposta, dê paz ao coração. Abençoa o teu filho, abençoe a tua filha, seja o teu poder revelado e manifesto, para que quando nós nos ausentarmos dessa casa, possamos ir na certeza da paz, da presença de Deus conosco. Leva-nos regresso ao nosso lar debaixo das suas santas e poderosas mãos, e nos conduza assim em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Então, uma boa noite. Vai em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.